A paz do Senhor, varão, a paz do Senhor, varoa. Que bom ter você aqui com a gente para mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical CPAD, segundo trimestre 2024, a lição de hoje, a de número 8. Eu sou o pastor Fábio Santos e estou aqui com você no nosso canal Ministério Fábio Santos, que aliás você pode dar uma procurada na playlist que a gente tem aqui no canal, com muita coisa boa, e vem coisas boas mais por aí. Você notou que a cada semana a gente está achando o melhor formato e estamos começando a chegar já com um estúdio novo, as coisas começando a acontecer, virão muitos conteúdos para abençoar por demais a sua vida. Já quero agradecer a você que vem se inscrevendo no canal. Até o início dessa gravação, faltavam apenas 2 pessoas para a gente atingir o número de 50 inscritos, para que a gente possa fazer esses vídeos, esses conteúdos, gravando ao vivo, de pegar o celular, estar numa praça, estar em algum lugar e fazer todo um conteúdo ao vivo, que é sempre bom, sempre agradável. Assim você vai poder participar diretamente com a gente. Então, se inscreva no canal. Deixe o seu like, que é importante. Todas as vezes em que você sinaliza deixando o like, o algoritmo, que é o robozinho que comanda o YouTube, entende que você gostou do vídeo e ele pega o mesmo vídeo, a mesma aula, e mostra essas aulas para outras pessoas, para que outras pessoas, lógico, sejam abençoadas, assim como você vem sendo abençoado através dos nossos estudos aqui da revista CPAD, segundo trimestre 2024. Também acione o sino, aperta o sino de notificação. Todas as vezes que a gente subir um vídeo novo aqui no YouTube, seja o short, que é aquele vídeo pequenininho de 1 minuto, ou qualquer outro vídeo, qualquer coisa que a gente fizer aqui no canal, automaticamente o YouTube vai avisar você que tem vídeo novo, aí você corre para lá e fica à vontade. Para não ficar só nisso, tem um botãozinho embaixo escrito compartilhar. Quando você clica nele, aparece, entre outras coisas, copiar link. Copie o link desta aula, deste vídeo, e você pode distribuir ele no seu WhatsApp, nos seus grupos de WhatsApp, você pode colocar no seu status do WhatsApp, você pode distribuir ele nos seus grupos de Facebook, no seu feed do Facebook e para as outras pessoas que você ama e tem carinho para assistir essas aulas. Tá certo assim? Que o Senhor possa nos abençoar na aula de hoje, que eu vou dizer para vocês. Eu estou aqui com o controle da televisão porque o meu notebook começou a dar problema, não está ligando, liga, não liga, uma confusão danada. Só estou conseguindo gravar à tarde porque eu passei a manhã tentando resolver, não resolvi. Então eu consegui manusear aqui, joguei para a televisão. Então eu estou em frente à televisão, estou com o controle da TV aqui. E aqui eu vou conseguir manusear e ler bem para poder passar para você aí a melhor informação. A aula de hoje, que o título da revista, é A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu, com os comentários do pastor Osiel Gomes, como eu digo toda semana, um excelente pastor, comentarista. As aulas deles eu assisto a maioria do seu material na internet, vale a pena você dar uma conferida lá, que é muito bom material, de excelente qualidade. E a lição de hoje, ministrada no dia 26 de maio, hoje, que é o dia que a gente também está gravando essa aula, que diz confessando e abandonando o pecado. Confessando e abandonando o pecado. Essa coisa de confessar e abandonar tem muita coisa, tem muita profundidade nisso, porque não basta apenas eu e você falarmos, confessarmos de algum delito, mas a Bíblia fala em Provérbios, que nós vamos ler já, um versículo muito forte sobre o que é você confessar e também abandonar as bênçãos, as maravilhas e os prejuízos também que tem caso a gente não faça isso. Então, para começar com o texto áureo, diz assim o texto áureo do estudo: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Veja bem o que está dizendo Provérbios 28:13. Aquele que esconde as suas transgressões, aquele que faz tudo escondido e não conta para ninguém, ele vive numa mentira. As pessoas talvez até desconfiam ou não fazem nem ideia
de quem é essa pessoa na sociedade, as coisas erradas que ela faz, tudo muito bem escondido. Essa pessoa, ela nunca prospera. Prosperar aqui não está falando de dinheiro, ter dinheiro, muito dinheiro, não. Tem gente que tem muito dinheiro e vive escondendo, encobrindo coisas ruins que fazem para as outras pessoas. Prosperidade, que na verdade é o que acontece, é você não ter falta de nada. Tudo está no seu limite. A saúde é no limite, o dinheiro é no limite, as amizades são no limite, a alegria são no limite, é tudo num padrão liberado e oferecido pelo nosso Deus. Isso é muito importante e muito sério, essa conjugação. E diz assim, mas aquele que confessa, ou mais o que as confessa, aquele que não esconde, mas confessa, fala, verbaliza, toca no assunto, esse alcançará a misericórdia. O que esconde, veja, ele não prospera. O que confessa, alcança misericórdia. E aí a gente chega aqui na verdade prática, que diz assim, para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Por que a verdade prática ela vem muito ligada ao versículo 13 de Provérbios 28? Porque a Bíblia diz em Romanos que o pecado faz separação entre eu e Deus, entre você e Deus. Quando a gente comete um pecado, a gente está afastado, a gente se separa de Deus, Deus não consegue habitar em nós, Deus não consegue, de uma maneira, ter comunhão com a gente, porque nós estamos impuros, estamos imundos. O Espírito Santo de Deus, ele não consegue ser nítido ao nosso coração, uma vez também que o pecado nos cega, o pecado nos vicia, o pecado nos leva para uma outra direção, nos leva para um outro caminho e nós ficamos longe dessa conciliação. Mas para que haja reconciliação, para que outra vez mais aconteça a nossa integração ao corpo de Cristo, a vida em Cristo, a vida no Espírito Santo, é importante confessarmos os pecados, não só apenas confessá-los, mas abandoná-los. Porque você pode confessar uma falha, um delito, mas daqui a pouco você acaba fazendo de novo. Não houve um arrependimento genuíno, não houve algo de verdade, de dentro para fora. Houve um sepulcro caiado, uma mentira, que por fora talvez a roupa, como eu estou aqui, possa esconder, tipo Naamã, mas por dentro só quem está no dia a dia sabe o que está acontecendo. E aí a gente chega na introdução, ou melhor, perdão, na leitura bíblica em classe. Deixa eu só subir aqui um pouquinho, gente, que eu estou pela televisão aqui, eu estou um pouco perdido, que eu acostumei com o notebook, mas não tem problema não. A leitura bíblica em classe é Salmos 51, do 1 ao 12, e 1 de João, capítulo 1, versículo 8, 9 e 10. Então, primeiro nós vamos ler Salmo 51, Salmos, que é no plural, são vários salmos, 51, do versículo 1 até o versículo 12, diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em mim, ou melhor, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste.
Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. 1 de João, versículo de número... Volta. Nós lemos o Salmo, agora 1 de João, versículo 8, 9 e 10, que diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, tanto o texto de Salmo quanto o texto aqui de 1 João, capítulo 1, do versículo 8 até o 10, fala na primeira passagem de Davi fazendo a sua oração nesse salmo conhecido de todos nós, onde ele comenta, ele chora amargamente ali da sua iniquidade, da sua transgressão, ele fala ali do seu pecado, do seu momento onde ele percebeu que se afastou de Deus, onde ele percebeu que Deus não estava junto dele, onde ele percebeu que a presença de Deus havia saído de uma maneira que ele ficou preocupado e ele queria ter de novo aquela paz de sentir Deus na sua vida, em seu coração. E uma das coisas que ele diz no final, no versículo 10, é: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Tira o coração que eu tenho que é sujo, porque o pecado está diante de mim, o mal está aqui na minha frente, como Paulo diz. O bem que eu queria, gostaria muito de fazer, eu não consigo, mas a maldade, ela está o tempo todo aqui, é o que eu acabo praticando. Então Davi já diz: cria em mim. Criar é fazer novo, algo que não existe, ele criar algo que vai ser maravilhoso, que é um coração puro. E ele diz para renovar. O que é renovar? Tornar novo uma vez mais o espírito dele, para que seja inabalável, para que seja reto. E não me lances fora da tua presença, nem retire de mim o teu espírito. Ou seja, não me joga fora da tua presença, Deus. Não tira de mim o teu Espírito Santo, no qual me ajudou e tem me ajudado em tantas situações, com o urso, com o leão, com o gigante, e a minha transgressão acaba atrapalhando essa vida contigo. Lindo isso, maravilhoso, né? E aí quando chega em João já vem aqui quebrando o pau e já diz assim, olha só, versículo 10, se dissemos que não pecamos, a gente faz de Deus mentiroso. Se você diz que não tem pecado, eu não pequei não, eu não errei não. Pecou sim, errou sim, você está fazendo Deus ser mentiroso. Deus é mentiroso, irmão? Hein, varoa? Lógico que não, Deus ele é maravilhosamente bom e a gente sabe disso. Tanto é que ele é rico em perdoar e as suas misericórdias duram para todo sempre, né? Vamos aqui agora à introdução. Diz assim. Aqui é a introdução do plano de aula, deixa eu descer. Vamos. Agora sim, a introdução do estudo. Diz assim. Atualmente, muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado por dominá-lo. Mera fraqueza ligada ao ambiente e aos aspectos hereditários. Nesta lição, veremos que a Bíblia não ensina assim. Em sua epístola, o apóstolo João escreve que o pecado é real e, por isso, é um perigo para a vida do crente, pois suas consequências são trágicas. A orientação bíblica é a de que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado como evidência de arrependimento para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. Ou seja, quando a Bíblia, né, nos dá a direção, ela nos orienta, ela nos ensina que uma vez que a gente, logo assim que errou,
procura se consertar, confessa, procura alguém para conversar. Mas aqui nesse estudo ele é bem sucinto e a gente acaba entrando num assunto meio que polêmico, que diz a quem eu devo, ou a quem eu possa, ou a quem confiar. A primeira coisa que a gente deve fazer, como diz aqui a princípio, de confessar primeiro, principal na minha opinião, tá? É reconhecer. Quando você reconhece que você errou, que você pecou, você fala, meu Deus, eu não deveria ter feito. Eu não poderia ter feito. Por que é que eu fiz isso? Nossa, como que eu fui estúpido? Como que eu fui negligente? Como que eu fui infantil? Como que eu fui egoísta? Como que eu fui soberbo? Como que eu fui avarento? E a gente começa a entender. Então, quando você reconhece, ali você já também está confessando. Não é confessar propriamente a um padre, ou a um pastor, ou a um líder, dependendo da igreja, do modo operante da igreja, mas uma vez que você reconhece que há o pecado, que houve a transgressão, que é o Espírito Santo ali que vai mostrando que está errado, ao reconhecer o erro, você já está confessando, mas aí o principal é abandoná-lo. Porque às vezes você conta para alguém que você não confia, e quantas confusões eu e você já vimos acontecer na minha igreja, na sua igreja, nas nossas igrejas, de alguém que confiou numa liderança, contou um problema e o problema espalhou. Quantos e quantos foram os problemas que nós vimos de pecado, que a igreja só descobriu que aquela pessoa estava em pecado quando foi o domingo de Santa Ceia, que ela foi colocada à frente e foi exposto o problema? Ou quantas das vezes eu e você já vimos dentro da igreja, só descobrimos que aquela pessoa estava em pecado ou alguma coisa havia acontecido quando era na hora de pregar ou tocar, ou orar, ou fazer alguma coisa que ela sempre fazia, e naquele momento ela não se levantava, ela não participava de nada, mas o seu semblante estava triste. Ao perceber, ela não praticando a sua função na igreja, e o semblante triste dava para conotar, dava para perceber que alguma coisa havia acontecido. Então, as informações começavam a girar no corpo e rapidamente todo o corpo sabia do acontecido. Lamentável, porque se você não pode confiar numa liderança para contar um segredo, para contar um problema que tem que ser resolvido a portas fechadas, é um perigo. Mas aí, por isso que eu digo que o principal confessar aqui é quando você reconhece que errou. Quando você reconhece que fez algo que não deveria ter feito e que, de fato, além de reconhecer, você precisa abandoná-lo como evidência, diz aqui, como sinal de arrependimento. Como é que eu vou provar que eu estou arrependido por ter usado droga os anos que eu usei? Não só me arrependendo e confessando que eu usei que me fez mal, mas abandonando, não usar mais. Ser tentado, ser instigado, os gatilhos que talvez me levam a querer usar, mas a decisão é não usarei mais, porque isso é pecado e me separa das maravilhas de Deus. A palavra-chave que nós vamos trabalhar aqui é a palavra confissão. Então, primeira parte aqui do estudo diz assim: 1. A confissão de pecado. Primeira parte, a definição da palavra. O verbo confessar, da palavra hebraica iada, aparece como jogar, atirar, lançar. Uma palavra que vem da raiz verbal de rada, que significa estender a mão. Essa palavra está presente 900 vezes no Antigo Testamento, aparecendo com o sentido de tomar conhecimento, saber, reconhecer. A palavra aparece no Antigo Testamento no contexto de confissão de pecado, em Salmos 32:5 fala sobre esse assunto, anota. Já no Novo Testamento, o verbo grego para confessar é homologel, que significa concordar com, consentir, conceder. Essa palavra é composta da raiz homou, junto de pessoas reunidas, e da palavra logos, do ato de falar. A palavra homologel ocorre 25 vezes no Novo Testamento. Em Mateus 7:23, Romano 10 fala sobre isso, Tiago 5:16 também. Há um verbo grego importante para confessar,
que é exomologel, exomologel, que significa professar, reconhecer abertamente e alegremente para a honra de alguém. Legal isso, né? Prometer publicamente que fará algo, comprometer-se com. Logo, podemos dizer que confessar é uma maneira de declarar que se crê ou se sabe. Essa é a definição da palavra confissão no grego e no hebraico, Antigo, Novo Testamento. O 2. A confissão bíblica de pecado. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato. Essa confissão pode ser no momento da conversão ou depois dela. Quando pecados cometidos podem ser contra Deus ou contra o irmão. Importante ressaltar, porém, que, segundo o ensino bíblico, era tão somente depois da confissão de pecados que poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. Ou seja, a parte 2 da confissão de pecado biblicamente ensina que a confissão ela acontecia muitas das vezes, ou acontece na maioria das vezes, no momento em que alguém se converte e a ministração ali, a palavra evangelística, leva a pessoa a fazer uma autorreflexão, a entender os caminhos que ela tomou que não foram bons, e logo depois disso ela se arrepende dos seus pecados e ela confessa. No momento em que ela levanta as mãos para Jesus ou logo depois disso. Essa é uma conotação que está dizendo aqui da confissão bíblica de pecados. Porém, essa confissão pode ser bem depois ou quando os pecados cometidos seja contra Deus ou contra algum irmão. Porque no momento da conversão é aquilo que eu fiz durante todo um curso da vida antes daquela palavra entrar no meu coração e germinar. Outra coisa é quando eu pequei contra Deus, como aconteceu com Davi no Salmo que nós lemos. Ele reconheceu, ele confessou diante de Deus, confessou para o próprio Deus a sua transgressão. Entende? Então ali ele teve uma conversa com Deus, o arrependimento e abandonou aquela prática. E assim também quando é contra um irmão, quando é contra uma outra pessoa que a gente vacilou, contra a esposa, filho, mãe, pai, parente, vizinho, não importa, patrão, pastor, irmão de igreja, a gente teve ali um litígio, uma dificuldade, a gente precisa sentar para conversar e nessa conversa a gente reconhece, poxa, aqui eu errei e aqui eu preciso lhe pedir perdão porque eu reconheço a minha falha nessa situação. A parte 3 aqui, do primeiro, confessando o pecado, diz o símbolo da confissão de pecado. Qual é o símbolo? Qual o objeto ou o símbolo, o que ver que dignifica a confissão de pecado? No ato da confissão de pecado, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e que, por isso, se encontra indigna de estar na presença de Deus. Ela reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo, Romanos 3, versículo 10 até o 12 fala sobre isso. Então, em arrependimento sincero e em confissão, busca o que lhe é garantido por meio da palavra de Deus. O que é garantido pelo meio da palavra de Deus, uma vez que você se arrepende do pecado? Perdão. Assim, quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecado, alcança a misericórdia de Deus, como nós lemos em Provérbios 28, versículo 13. Então, a alma é consolada e a vida espiritual restaurada, como disse Davi. Cria em mim um coração puro e renova, faz novo aquilo que envelheceu e que estragou o espírito reto. Ou seja, o que simboliza que, ou o que dignifica, ou o que dá resultado, ou o que as pessoas podem ver, ou o que eu possa sentir, viver no meu dia a dia,
que confirma que eu me arrependi dos meus pecados, é o perdão de Deus. Primeiro, eu confessei, reconheci que errei. Segundo, eu abandonei a prática e aí automaticamente o Espírito habita em mim, o Espírito renova em mim, a alegria do Espírito Santo vem sobre a minha vida, eu volto a sorrir porque eu tenho uma vida espiritual restaurada, aquilo que se gerava separação entre eu e Deus já não acontece mais, então eu consigo viver em paz, eu consigo ter o Espírito Santo, eu consigo adorar a Deus, eu consigo ajudar as pessoas independentemente do que estão falando por aí, independentemente do que acham de mim, independentemente do que as pessoas possam falar de você, porque elas não foram as que você confessou o seu pecado e reconheceram que você se arrependeu e te perdoaram. Não, isso pertence a você e Deus. Então, o arrependimento, quando é de verdade, genuíno, é entre você e Deus. O arrependimento, quando ele é puro e de verdade, é entre você e Deus. As pessoas não fazem ideia da intimidade que há entre você e Deus quando isso acontece. Deixa elas andarem para onde elas quiserem e vamos seguir aqui no estudo para o número 2. A sinopse 1 é: o ensino bíblico da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, ou seja, confessar é muito importante. Vamos para o 2. Passei só um golinho aqui, deixa eu voltar. Não, volta aqui. Isso, aqui. Oxi. Eu tô bem perdido aqui com esse controle da televisão, viu? Aqui que eu tenho que apertar. Agora acertei o botão. 2. O perigo do pecado não confessado. Agora está falando do que pode acontecer, que é perigoso quando você não confessa o pecado. Preste atenção. Número 1. Os males dos pecados não confessados. Quando lemos e analisamos Provérbios 28:13, percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também cristão. A epístola de João corrobora com a necessidade de se confessar o pecado, deixá-lo e alcançar o perdão em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Em contrapartida, quem ignora a confissão de pecado, ocultando-o, vive uma vida de aparência e de morte espiritual, semelhantemente ao que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram ao tentar ocultar os seus pecados diante de Deus. Gênesis 3:8. Bem como o rei Davi, homem segundo o coração de Deus, que procurou ocultar do Senhor os seus pecados. 2 Samuel 11 fala sobre o pecado de Davi. Essa primeira parte aqui está dizendo dos malefícios, o mal que pode acontecer quando a gente não confessa o pecado. Isso aqui é bem sério, porque diz que a gente precisa confessar para que a gente possa ter a vida restaurada. Não fazendo isso, a gente passa a ter uma vida de aparência, como eu falei lá no início da aula. A gente passa a ser sepulcro caiado. A gente passa a viver de um personagem. E algumas das minhas últimas pregações em alguns lugares eu preguei e falei muito sobre isso. Sobre como que tem sido muito grande nas igrejas, por aí, enfim, na vida natural das pessoas, não só na igreja, no geral. As pessoas vivendo um personagem. Elas têm um problema sério para resolver, elas têm uma dificuldade muito grande para ser resolvida, mas ela não consegue resolver esse problema, mas quando ela sai de casa, ela põe o personagem do tudo bem, tá tudo certo, e sai distribuindo beijos e abraços para todo mundo. Ela passa a ter uma vida de aparência, e quem tem uma vida de aparência, ela está escondendo algo podre dentro dela. Aconteceu isso com Naamã. Aconteceu isso com o rei Davi. Aconteceu isso, como nós lemos aqui, com Adão e Eva. Aconteceu isso comigo.
Está acontecendo isso com você. Porque a Bíblia fala no Salmo que enquanto eu calei os meus pecados, enquanto eu não reconheci e não falei dos meus pecados, os meus ossos envelheceram. Existem muitas pessoas que estão com a aparência de mais velho, estão com cansaço de pessoas de mais idade, porque o pecado habita nela e ela não confessa, ela não se arrepende, ela não perdoa. Então ela não recebe o perdão de Deus. A vida espiritual dela não é restaurada em Deus. O que acontece? Ela tem uma vida religiosa, de ir ao culto, voltar para casa, ir ao culto, rodopiar, volta para casa. Vai ao culto, até ler a Bíblia, mas volta para casa. Mas ela ainda não reconheceu que falhou, que errou e que aquela atitude, aquele ato foi mal aos olhos de Deus e que precisa haver conserto. Vamos ver aqui. 2. As consequências do pecado de Adão e Eva. Presta atenção. A realidade bíblica do pecado pode ser vista no primeiro casal, Adão e Eva, quando pecou e, por isso, recebeu sentenças devidas. Pagaram preço por aquilo que eles erraram. E Deus não quis saber se eles estavam no período da inocência, que eles foram o primeiro a errar. Eles erraram e pagaram preço. Não tem essa, vacilou, já era, meu irmão. O bicho pegou pro lado deles aqui. Além disso, nossos primeiros pais perderam o direito de viver no ambiente mais perfeito e belo que Deus criou, que era o jardim. Gênesis 3 fala sobre isso. Por isso, na vida de Adão e Eva, há consequências trágicas de pecado. E quais foram essas consequências? Observa. Tais como alteração na condição física de ambos, ou seja, a vida passou a ser limitada. A transição da natureza imortal para mortal, eles passaram a ser um ser que foram criados para nunca mais morrer, mas a vida vai ter um fim. Diversas tentações do gênero humano e na natureza. Assim, sabemos que as consequências do pecado dos nossos primeiros pais não se limitaram a eles, mas perpassaram, está escrito aqui, mas perpassaram, não sei se é essa palavra, a todo gênero humano e natural. Romanos 5 falou sobre isso, ou seja, o erro, como você já sabe disso, de Adão e Eva foi tão grave que toda a humanidade, todos os seres que vieram depois deles, tiveram essa vida de pecado, a palavra é muito louca, não vou conseguir falar, porque eu já me enrolei, não ria, sei que você está rindo, mas me perdoa. Mas enfim, aqui vai uma resposta para muitas perguntas que algumas pessoas, teólogos, pessoas que dizem sequência a Bíblia, fala se Adão e Eva tiveram filhos antes ou depois do pecado. Aqui mostra que foi depois que eles tiveram filho. Por quê? Porque quando Deus o visitou, ainda não havia nascido criança. E segundo, se tivesse nascido alguma criança, essa criança não teria tido a natureza de pecado. Então, o pecado da criança foi gerado depois da mulher, a criança dentro dela, com o óvulo ali, com o sêmen do pai e com a mãe. Até então, Caim e Abel, quando nasceram, não foi nesse período, porque se fosse nesse período, certamente o vacilo dos pais, acredito eu, que não os deveriam atingir. Porém, outros podem defender, não, mas aí, da mesma maneira que Adão comeu depois da mulher, os olhos foram abertos porque ele... mas aí as crianças não são inocentes. Um pai mora na favela, vende droga, a mãe mora não sei aonde, a garota de programa, e aí o filho tem que ser bicho solto, porque os pais são, né? O pai é um político corrupto, a mãe se vale e gasta o dinheiro da corrupção, aí por isso os filhos também têm que pegar o dinheiro da corrupção dos pais e fazer uso. É estranho pensar assim, mas vida que segue. Mas o que eu vi aqui? Sim. Por isso, na vida de Adão e Eva, tiveram consequências trágicas. As consequências, até nos dias de hoje, a gente paga um preço por isso. E um detalhe, que existem consequências na minha e na sua vida que a gente paga até hoje, independentemente disso aqui.
Mas o primeiro pecado cometido na Bíblia não foi de Adão comer o fruto, foi da mulher, porque ela não acreditou. Então o primeiro vacilo foi da incredulidade. É um pecado que mais aborrece Deus. O de Adão foi o da desobediência, que quebra a confiança que Deus tinha. Veja, juntou os dois pecados, que eles eram uma só carne e ficou uma coisa só. Então, quando você não acredita em Deus e quebra a confiança dele por conta de praticar ou cometer algum pecado, é importante você confessar e ser sincero. Que quando você confessa e é sincero, você restaura. Deus reconheceu que você se arrependeu e você pode começar de novo. Porque ele deu essa oportunidade para Adão e Eva. Quando foram perguntados o que havia acontecido. Um jogou para cima do outro, o outro jogou para cima da serpente e ninguém assumiu, ninguém confessou. Não, eu errei, é porque eu desobedeci. Ou ela falou assim, eu não acreditei no que ele falou, me perdoa. Não teve isso. Né? Um jogando para cima do outro. Então, quando um joga para cima do outro, não há como Deus restaurar, porque não há verdade. Então, por causa disso, eles foram viver fora daquilo de mais maravilhoso que Deus criou para a raça humana. Lindo demais esse estudo, meu Deus. Vamos aqui, andar para frente. Consequências. Deixa eu baixar aqui. Consequências do pecado de Davi. Falamos de Adão, agora de Davi. O rei Davi pagou um alto preço com seu pecado. A Bíblia mostra que, por isso, a espada não sairia da sua casa. 2 Samuel 12 fala sobre isso. Os capítulos 11 e 12 de 2 Samuel revelam um conflito e um senso de culpa que marcavam a vida de um homem que, por certo tempo, ocultou seu pecado, trazendo-lhe enfermidades morais e aflição, que o levavam a gemidos. No Salmo 32 mostra que, por se manter em silêncio, não confessando seu pecado, Davi enfraqueceu cada vez mais, perdendo vigor espiritual. Salmo 32, versículo 2 ao 4. Já o Salmo 51 mostra a confissão do pecado do rei, reconhecendo todos os seus erros, a fim de que eles fossem perdoados e o salmista fosse por Deus purificado, ou seja, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E a misericórdia de Deus na vida de Davi foi prometer que do trono dele, ainda que a espada não saísse da sua casa, até hoje Israel e Judá vivem em guerra, até hoje o pau quebra para os parentes deles lá, não é isso? E nós que somos da descendência de Davi por adoção de Cristo, a espada está sempre na nossa casa, a gente carrega isso, irmão. Eu penso que não. A gente não é sangue judeu, mas nós temos Jesus como irmão adotivo, nós somos adotados por ele, nós fazemos parte da família. Então tudo aquilo que é espiritual, que envolve a família, está em nós. Tantas as coisas boas que o judeu tem para poder fazer negócio, para ganhar dinheiro, você tem e eu tenho, a gente às vezes não usa porque não acredita. Aí é o pecado de Eva, né? Mas uma vez que a gente acredita, nós temos. Mas também a espada que Deus falou que por causa do pecado de Davi não sairia da sua casa, está em nós. E Jesus, graças a Deus, veio dessa linhagem veio o libertador, aquele que pode nos tirar e nos religar, uma vez que a gente confessa e deixa a prática pecaminosa. Vamos embora? Partimos aqui agora para o 3, sinopse 2. A palavra de Deus mostra a necessidade de se confessar o pecado, deixá-lo e assim alcançar o perdão. Vamos para o 2 aqui. Ou melhor, para o 3. Confissão de pecado. Um caminho de cura e restauração. Presta bem atenção nesse tópico, porque isso é muito profundo. O título já diz, confissão de pecado. Confessar o pecado significa, a princípio, um caminho, uma estrada a ser percorrida para que aconteça a cura. Primeiro acontece a cura, para que depois, curado, aconteça a restauração. O refazer novo de Deus no homem. No caso, na mulher também. O ser humano em geral, você está entendendo. Número 1, diz assim, confessando o pecado a Deus. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecados deve primeiramente ser dirigida a Deus. Lembra que eu falei no início? Reconhecendo que
pecou, que errou, Deus é que está vendo a sinceridade do meu e do seu coração quando há esse reconhecimento em nós. Tá vendo? Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecados deve ser primeiramente dirigida a Deus, por intermédio do seu Filho, através de Jesus, pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. Ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus disse à mulher pecadora: os teus pecados te são perdoados. Lucas 7,48 fala sobre isso. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensinou: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6, versículo 12 fala sobre isso. E em 1 de João, capítulo 1, lemos até acima que os nossos pecados devem ser confessados a Cristo. Dessa forma, perdoar pecado é uma prerrogativa de Deus, Pai, por intermédio do Senhor Jesus, mediante a sua obra no Calvário. Ou seja, quando confessamos os nossos pecados, quando entendemos que erramos e falamos, direcionamos a Deus, reconhecendo diante de Deus, nos arrependendo diante de Deus dessa prática pecaminosa, a Bíblia está nos ensinando que Jesus mesmo, o próprio Jesus, nos dá direção sobre o perdão, porque ele perdoou a mulher pecadora e outros mais na Bíblia. Ele disse: os seus pecados estão perdoados. Os seus pecados estão perdoados. E na oração do Pai Nosso, e aqui é muito sério, ele diz: Pai, perdoa, ele ensinando a gente a orar, as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, assim como temos perdoado. Ou seja, não só pedir para que seja perdoado os nossos, mas que como também temos, esse temos, já é uma outra ideia, uma pregação que eu tenho, que não é só você perdoar, pedir perdão, não é só você pedir perdão. Esse temos é uma prática que sempre que alguém erra com você, você também perdoa. Então, se você não tem uma prática de perdoar, como é que você vai ter uma prática de pedir perdão? Dessa forma, perdoar um pecado é a prerrogativa de Deus Pai por intermédio do Senhor Jesus Cristo, mediante a obra no Calvário. 2. Alcançando cura e restauração. O texto áureo da presente lição nos lembra que ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Mas quem deixa de lado o orgulho e a soberba para trilhar o caminho humilde da confissão de pecado vive uma vida leve. Vou repetir isso aqui, cabe até um rio, um shorts. Mas quem deixa de lado o orgulho e a soberba para trilhar um caminho humilde de confissão de pecado vive uma vida mais leve. Não há nada mais restaurador que desfrutar das misericórdias do Senhor. Não há nada mais consolador do que confessar o pecado e deixá-lo definitivamente, pois assim encontraremos descanso para a nossa alma. Aleluia! Todo esse processo de confissão e abandono de pecado revela a eficácia do ministério da reconciliação de Deus por meio de Jesus Cristo. Segundo aos Coríntios 5,18 trata esse assunto. Quem faz assim encontra o caminho da cura e restauração, conforme lemos nas palavras do salmista. Enquanto eu me calei, lembra que eu falei esse versículo agora há pouco? Envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmo 51, versículos 3 e o versículo 5. E a sinopse 3 é: a confissão de pecado é o único caminho para a cura e a restauração do corpo, alma e espírito. Ou seja, sem confissão de pecado, nada acontece. Sem confissão de pecado, não há vida em Cristo. Sem confissão de pecado, Jesus não consegue mudar a história da sua vida. Sem reconhecer que pecamos, sem reconhecer que erramos, Jesus não consegue entrar e fazer morada em nós. Sem reconhecer o pecado, não há vida.
Sem reconhecer o pecado, não há felicidade. Sem reconhecer o pecado e abandoná-lo, não há cura. Por isso, nesse vídeo especificamente, Jesus está curando você, pelo simples fato de você reconhecer o seu pecado, confessá-lo e abandoná-lo, deixar ele de lado. Então, o que está faltando para que você tenha essa vida mais leve? Confessa o teu pecado. Ah, pastor, mas eu não confio. Você não precisa confiar em ninguém se você não confia num ser humano para conversar. Mas fala para Deus. Não é falar assim, ah não, Senhor, tu sabe. Deus sabe, mas Deus quer que você faça como Davi. Leia o Salmo 51 e você vai ver o que Davi disse para Deus quando ele reconheceu que errou. Se a gente conseguir imitar Davi no Salmo 51, já é o caminho. Já começa tudo ali funcionar maravilhosamente bem a nosso favor. Conclusão, chegamos ao final. Conclusão. Em nossa caminhada cristã, estamos sujeitos ao pecado. Encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é uma opção bíblica para o caminho da cura e da restauração. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão de pecado, do pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Quem procede assim desfrutará das infindáveis, que não tem fim, infindáveis misericórdias divina. Quem confessa o pecado e abandona o pecado vive coisas que nunca terão fim na presença de Deus. Todos os dias Deus nos dá a oportunidade da gente confessar o pecado e abandonar o pecado. Porque todo dia nós somos levados a uma situação onde a gente precisa escolher cometer o pecado ou abandonar o pecado. Praticar aquilo de novo ou segurar a onda. Dizer sim para o pecado ou dizer não para o pecado. Dizer sim para o pecado ou dizer não para o pecado. Quando eu digo não para o pecado, eu digo sim para Deus. Quando eu digo sim para Deus, eu digo não para o pecado. Porque todos os dias a vida me leva a situações que o pecado está ali diante de mim, como a gente leu lá em cima, no início. Está sempre aqui. Agora a decisão é minha. A decisão é sua. Foi muito bom ter você comigo aqui nessa videoaula de número 8, que fala sobre confessando e abandonando o pecado. Muito forte esse estudo. Fique ligado no YouTube, se inscreva no canal e aperta a notificação de sininho, que a gente vai fazer vários cortes, aqueles videozinhos de 1 minuto. E agora a gente está aqui agora no estúdio com essa visualização nova que a gente está começando a ter aqui. Então a ideia é a gente gravar mais conteúdos de outras maneiras também, não só de aulas da CPAD, que é a nossa ideia no próximo trimestre, além das de adulto, fazer dos jovens, e nos intervalos fazermos uns vídeos talvez de pregação, alguma coisa aí de parábolas ou de vídeos, enfim. Estou estudando algumas coisas diante de Deus para a gente poder estar presenteando você aqui no canal Ministério Fábio Santos. Que bom ter tido você com a gente. Até o próximo vídeo, a próxima aula de número 9, na próxima semana. E que Deus te abençoe. Até a próxima.